Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queria dar notícia do pastor Malta, que está se recuperando, que possamos continuar as orações para que, de repente, eles resolvam dar alta ao servo dele e ele volte para casa recuperado. Que seja assim em nome de Jesus. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro histórico de Josué, capítulo 3. Nós vamos ler daqui apenas um versículo, que é o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor fale ao nosso coração de um modo vivo, que nenhum de nós saia do mesmo modo que entrou, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito. E que tudo seja, Senhor, sempre para a louvor e honra da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a grande chamada no dia de hoje é para que busquemos, como povo de Deus, um viver separado do mundo. Nós temos vivido um tempo de assimetrias, de coisas tortuosas. O certo virou errado, o errado virou certo. E muitas vezes a gente não pode manifestar o nosso próprio pensamento a respeito de tudo que nós temos visto. Nós temos que engolir em seco e achar que está tudo bem, que está tudo certo, sob pena de sermos criminalizados. O grande desafio do cristão é atravessar esse tempo de uma forma produtiva, falando do Evangelho, não com palavras, mas com ações efetivas. E o texto, na realidade, ele começa no versículo 1 deste capítulo e conta a história da travessia do Rio Jordão pelos israelitas, sob o comando do general Josué, rumo a Jericó. O povo precisava atravessar o rio e tomar posse da terra prometida. Contudo, para que ele atravessasse com sucesso nessa jornada, uma coisa era necessária: santificação. Santificação não é impecabilidade, mas uma inclinação para fazer a vontade de Deus, bem como uma consciência daquilo que lhe desagrada. Deus operou maravilhas no passado e quer operar maravilhas em nossas vidas hoje, mas há um namoro do povo de Deus com o mundo, uma contaminação que tem impressionado. Para entendermos melhor o texto lido, é preciso que nós olhemos para o passado. O povo de Deus havia se contaminado com os hábitos egípcios durante os 430 anos de cativeiro, e aquilo foi praticamente inevitável. Josué, agora instruído por Deus, requeria uma mudança nos hábitos, nos valores, nos costumes e na crença do povo, que havia se contaminado com a maneira pagã de ser dos egípcios. O Senhor deu instruções ao povo e deu instruções aos sacerdotes. Se quisermos fazer travessias vitoriosas, precisamos nos distinguir do mundo, nos santificando. O andar diário com o Cristo ressurreto produz um discipulado santificador, transformador. Aliás, o discipulado do cristão só termina quando ele fechar os olhos nesta terra. Não estamos dizendo que devemos ficar numa bolha ou nos enclausurar num mosteiro. É necessário sim nos aproximar dos pecadores, mas não nos contaminar com suas práticas. O próprio Jesus nos ensinou essa lição. Em sua oração sacerdotal, Jesus pede ao Pai
que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Graça de Deus não é licença para pecar. Temos a tendência natural de criticar os antigos pelo fato de Deus se manifestar a eles de forma portentosa, e ainda assim eles prevaricavam, entristecendo o coração de Deus. No entanto, se formos bastante honestos, veremos que fazemos pior do que os servos do passado, porque o Espírito de Deus não está apenas ao nosso lado, mas dentro de nós. Somos santuários vivos das moradas do Altíssimo. E o temos entristecido com as nossas atitudes, nos associando ao mundo com as suas práticas e métodos e nos rendendo às inclinações da nossa carne. A vida do povo de Deus é uma vida de muitas travessias. Nós vivemos fazendo travessias. E isso começou desde a saída de Abraão de Ur, na Caldeia, rumo a uma terra que ele nem conhecia. E isso é muito interessante porque faz dele o pai da fé, aquele que recebia as ordens de Deus e prontamente se posicionava para cumpri-las. Anos mais tarde, Jacó e sua família atravessaram Jaboque. Depois veio a saída do Egito. O povo atravessou o Mar Vermelho, depois o deserto e o Rio Jordão. Cada uma dessas travessias tem um propósito santificador de Deus. Santificação não é uma máscara que usamos nas nossas assembleias solenes, nem clichês pentecostais para impressionar os tolos ou ainda maneiras de emboscar o Espírito de Deus. Não. Nós somos chamados por Deus para manifestar uma santa compulsão de fazer a sua vontade e interferir positivamente aonde quer que estejamos. A gente tem, nesses dias, tomado alguns veículos, táxis, Ubers, e eu tenho falado com pessoas que são de Deus, motoristas que são católicos, evangélicos, mas que são muito comprometidos com a palavra de Deus. E uma das coisas que a gente vem conversando no caminho é sobre o fato de que chegamos a um ponto que é preciso pregar, não apenas com palavras se preciso, mas sobretudo com a vida, com a fé, com a prática cotidiana. Santificação é Cristo sendo revelado através de nós, é a mais sublime das maneiras de cultuar o Senhor, é temor do Senhor em vida no altar, e altar é lugar de rendição e morte. A santificação, através de um discipulado relacional e experiencial com o Senhor, tem o propósito de produzir Cristo em nós, plasmar Cristo em nós. A natureza humana, liberta da escravidão do pecado, é capaz de espantosa santidade, diz Brennan Manning no seu livro A Assinatura de Jesus. Se você não leu esse livro, leia, porque ele é maravilhoso. O que Deus está requerendo de nós hoje, o texto aponta para 2 princípios. Primeiro princípio, santificação. A palavra de Deus afirma que sem santificação ninguém verá a Deus. É preciso sim tirar as coisas condenadas da nossa vida, não apenas do nosso exterior, mas submeter as nossas inclinações malignas ao senhorio do Cristo, para que o poder santificador de Deus se manifeste e traga libertação sobre as nossas vidas. A santificação do cristão se dá em 3 níveis. Posicional é aquele momento em que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, temos o nosso coração regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A santificação progressiva, que é contínua e começa no ato da conversão e dura o tempo de vida que o cristão tiver sobre a terra. É o tempo de crescimento espiritual, à medida que ele caminha, vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo.
E por último, a santificação perfectiva, que é a glorificação do cristão na segunda vinda do Cristo, quando ele será totalmente conformado à imagem do Senhor. Deus é santo e se manifesta através de vasos limpos e separados para Ele. Hábitos, atitudes, práticas antigas não podem fazer mais parte da vida daqueles que realmente foram visitados e regenerados pela graça transformadora de Deus. A menos que tudo tenha sido uma grande farsa e nunca tenha havido verdadeiramente novo nascimento. Se quisermos ver o sobrenatural de Deus agir em nós, através de nós e em nosso meio, se queremos que as maravilhas de Deus nos alcancem, então precisamos derrubar nossos velhos altares, tirar do nosso meio os deuses estranhos, desconstruir os velhos paradigmas da religiosidade de fachada e andar reta e fielmente na presença do Senhor. O segundo ponto, o segundo princípio do texto é que precisamos dar passos ousados de fé. O santo de Deus ousa porque sabe em quem crê. Ele é ousado no agir e no falar. Ousadia não é atrevimento, mas ação confiante naquele que tudo pode e nenhum bem ele nega, ele sonega aqueles que andam retamente. Foi isso que o povo de Deus fez na travessia do Jordão. E é isso que precisamos fazer hoje, na travessia na qual estamos envolvidos, estamos fazendo. Foi dito ao povo por Josué, por ordem de Deus, que assim que os sacerdotes pisassem nas águas do Jordão, elas se abririam em montões de água. Como é que pode uma água virar um monte? O Senhor faz que seja possível. A condição primeira foi santificação e em seguida aquele passo ousado de fé. Assim aconteceu. O povo santificou-se, os sacerdotes creram e avançaram e realmente as águas se amontoaram. Só o poder do Senhor, do Todo-Poderoso, para operar essa maravilha. A Bíblia é um livro de princípios. Quando esses princípios são observados, as maravilhas de Deus começam a fluir para nós, em nós e através de nós. É simples assim. A salvação é de graça e pela graça, e tudo mais no reino de Deus requer esforço, raça, tem um preço, e por mais alto que seja, vale a pena pagar, quando o que está em questão é o desfrutar da intimidade e da presença gloriosa do Senhor. A nossa parte é abrir mão daquilo que tem nos aprisionado. Quantas coisas tem nos aprisionado? Jesus quer nos libertar, mas não nos violentará. Se quisermos e o ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. Se não, seguiremos numa vida espiritual absolutamente medíocre, sem nenhum vigor. O Senhor quer nos reanimar, nos revigorar para essa caminhada ser completada para a glória do seu nome. Quantos de nós estamos precisando atravessar o Jordão da incredulidade, da desobediência, da frieza espiritual, da apatia, da falta de perdão, da prostituição, da mágoa, da ira, da indignidade, da impureza, da desonestidade, da promiscuidade, dos vícios? Há tantos obstáculos a transpor, só depende de nós nos santificarmos e darmos o passo ousado de fé em direção à nossa vitória. Aí o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Amém? Vamos orar pelas nossas causas que são absolutamente impossíveis do ponto de vista humano. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogo a Ti que pelas misericórdias vivas do Senhor, o Senhor venha estender a Sua mão abençoadora sobre essas causas impossíveis, que o Senhor venha visitar o Seu servo Malta e a sua serva Irene, Senhor, que estão enfermos, que o Senhor os restaure a saúde deles em nome de Jesus, e responda a essas petições segundo a sua santa, excelsa e soberana vontade. É desejo do nosso coração ver a glória de Deus nessas situações, e tudo seja de acordo com a santa e gloriosa vontade de Deus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.